Fala galera, muita gente ultimamente tem comentado sobre alguns estudos que saíram sobre trabalhar o músculo em estado mais alongado e assim gerar mais hipertrofia. Eu mesmo já mostrei estudos que mostram que na cadeira extensora, quando você faz ela deitado, você consegue ter um grau de alongamento durante a tarefa e aí consegue ter uma hipertrofia mais significativa ali do reto femoral, por exemplo. Tá? No tríceps não foi diferente. Tem dois estudos que são bem conhecidos e tradicionais e um deles levantou a hipótese de trabalhar o músculo em estado mais alongado. Esse estado mais alongado poderia provocar uma hipóxia, né, uma redução do fluxo de oxigênio local e poderia isso estar gerando ou induzindo um processo maior de hipertrofia naquele músculo. Essa foi uma das hipóteses levantadas pelo estudo naquela época em que foi publicado. Eu não vou lembrar o ano agora, tá? Posso até colocar a referência desse estudo nos comentários. Basicamente, esse primeiro estudo falando sobre tríceps mostrou repetições parciais versus repetições totais. Só que essas repetições parciais, eu acho que era um tríceps testa, tá? Elas eram feitas no estado mais alongado. Ou seja, culmina com essa hipótese de vários estudos aí recentes estarem sendo publicados, né? Mostrando que o estado mais alongado em trabalho concêntrico e excêntrico poderia provocar mais hipertrofia. Só que eu estou aqui para fazer um determinado alerta para vocês, tá? A gente está aqui numa polia, certo? A gente poderia ter a opção de trabalhar o tríceps dessa forma, por exemplo, ó, né? A gente poderia trabalhar o tríceps dessa forma, mais perto da polia, mais longe da polia. Tem gente que trabalha o tríceps jogando a corda para baixo, fazendo inúmeras variações. E também tem gente que prefere colocar polia lá embaixo e usar mais dessas variações, digamos assim, que poderiam gerar um estado de alongamento no tríceps. Só que eu estou aqui para fazer um alerta para vocês. A maioria desses estudos avalia a hipertrofia de forma aguda, tá? Não tem uma avaliação crônica. Por exemplo, se a pessoa decidir realmente fazer tríceps francês ali por 2, 3 anos, o que poderia acontecer com o cotovelo dela? Já que o músculo trabalha no estado mais alongado, mas você também gera um estado mais compressivo de dinâmica articular. A gente ainda não sabe. Então, assim, é por isso que é importante que nas periodizações de treino você tenha variações e estas variações possam oferecer estímulos em dinâmicas diferentes para que você não sobrecarregue suas articulações. Trazendo aqui uma prática maior sobre esse tríceps francês, vou deixar um alerta para vocês. Ó. Quando eu faço o movimento estando mais próximo do cabo, nesse estado aqui, ó, eu gero um torque, uma pressão para baixo. Né? Aqui, ó, com o cabo nesse estado diagonal, eu gero uma pressão de trás para frente, ó, certo? Quando eu gero uma pressão de trás para frente, eu consigo reduzir um pouco o impacto de pressão direta ali na articulação. E aí eu poderia, digamos assim, pensar, né, que essa articulação poderia ter uma longevidade maior, sempre fazendo um pouco mais afastado. Ah, Léo, mas por que existe essa variação de fazer mais próximo? Que é o seguinte, alguns movimentos, por exemplo, ó, quando você vai fazer abdução, você estando mais perto da polia, ou você estando mais longe da polia, você pode mudar os estados de torque. E algumas pessoas acreditam que, por exemplo, fazer a abdução mais próximo à polia, gerando um estado de torque maior nessa fase do que na fase de saída estando mais longe, poderia mudar a forma como que o músculo vai hipertrofiar. Pode ser que aconteça a mesma coisa no tríceps, mas a gente ainda não tem publicação científica robusta comprovando isso. O que seria feito para a gente avaliar isso de uma forma mais segura? Fazer ultrassonografia para ver qual a porção muscular que hipertrofia mais e tal. Então isso aí a gente ainda vai ficar devendo esses dados para vocês, porque eu não conheço, eu acho que não existe publicação ainda sobre isso. Beleza? Então é só esse recado aí que eu queria dar para vocês. Em breve eu vou estar postando mais conteúdo. Forte abraço.